Hoje a gente vai aprender o que são NFTs e por que tem gente ganhando até milhões de dólares com isso. E também, se é possível, pessoas comuns como eu e você ganhar dinheiro com as NFTs. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal A Ótica do Dinheiro. Eu sou David Guedes, economista e educador financeiro. Se você ainda não conhecia o canal, está chegando aqui pela primeira vez, aproveita já e se inscreve. Ativa também o sino das notificações para receber sempre os avisos de quando tem vídeo novo aqui no canal. Independente se você é inscrito novo ou antigo, já deixa o seu like, porque isso nos ajuda bastante e ajuda inclusive esse vídeo a chegar para mais pessoas. É através do seu like que o canal cresce e a gente aqui do outro lado se mantém motivado para te entregar conteúdo de muita qualidade e de graça aqui no YouTube. Beleza, vamos entender então o que são as NFTs. NFT é uma sigla que significa Non-Fungible Token, ou em português, token não fungível. Agora sim, eu tenho certeza que você entendeu. Ainda não? Tá, então beleza, vamos tentar pedir ajuda pro Aurélio. Vamos ver o que ele fala sobre fungível, essa palavra um pouquinho estranha. Primeira tradução, que se gasta, que se consome após o uso. Então, se é um não fungível, ele não se gasta, não se consome após o uso. Ainda segundo o dicionário, é passível de ser substituído por uma outra coisa da mesma espécie, qualidade, quantidade e valor. Ou seja, para ficar fácil da gente entender aqui, é só começar a pensar em coisas. Que coisas que são substituíveis, que são gastáveis. E por outro lado, quais coisas não podem ser substituídas, são únicas, ou não podem ser gastas depois do uso. Para ficar ainda mais fácil, vamos para exemplos de bens físicos. Uma obra de arte versus uma folha de desenho. A obra de arte é única, ela não pode ser substituída por uma semelhante. Ainda que uma outra obra de arte valha a mesma coisa que aquela obra de arte, ambas são únicas, então a gente não consegue dizer que são a mesma coisa, ou que qualquer pessoa ficaria satisfeita com qualquer uma das duas. Se as obras de arte são únicas, uma pessoa pode gostar muito de uma e não de outra, mesmo que elas valham a mesma coisa. Já uma folha, que pode inclusive dar origem a uma grande obra, pode facilmente ser substituída, né? A gente compra inclusive maços de folhas e se a gente errou alguma coisa em uma folha, a gente simplesmente amassa, joga ela fora e substitui por outra, que tá tudo certo, elas são absolutamente iguais e substitutas perfeitas. Outra característica para você ir pensando é que uma folha custa muito barato, já uma obra de arte pode custar milhões e milhões de dólares. Por que será? Bom, mas vamos seguir aqui falando das NFTs, que ao contrário das obras de arte convencionais, as NFTs não são físicas, mas digitais. O exemplo que eu dei de bens físicos foi para você entender e assimilar melhor o que é um ativo muito valioso e o que é um ativo que vale menos, o que é um fungível e o que é um não fungível. As NFTs são a transformação de ativos digitais em ativos autênticos. E tem essa autenticidade garantida pela tecnologia blockchain, a mesma dos criptoativos e do Bitcoin, que registra e valida as transações feitas com as criptomoedas. É uma espécie de cartório virtual, onde você consegue dizer que algo que é digital é de fato autêntico, aquele é o original. Como, por exemplo, uma figura, uma imagem digital que você consegue atestar a originalidade através desse carimbo digital. E mesmo que muitas pessoas consigam copiar, só vai existir uma de fato original. E a única maneira de comprovar a originalidade é justamente tendo esse carimbo digital através da tecnologia blockchain, sendo uma NFT. Então, é possível que artistas e entusiastas gerem tokens com esses carimbos digitais e garantam a autenticidade de grandes obras ou ativos digitais e possam, inclusive, revender esses ativos para alguém que enxergue valor naquele ativo autêntico. E talvez você se pergunte, mas quem é que pagaria por algo que pode ser copiado só por ter ali a autenticidade, né? Vamos pensar numa imagem que eu simplesmente vou na internet e consigo baixar. Embora eu saiba que aquela não é autêntica, que não é original, eu consigo fazer o download de uma cópia dela. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: algumas pessoas, para ouvir música dos Beatles, simplesmente vão no YouTube, vão no Spotify ou em qualquer outro lugar, outra plataforma, que as músicas dos Beatles possam ser reproduzidas ou de maneira gratuita ou muito barata. E outras pessoas, para ouvir exatamente as mesmas músicas, preferem ter um disco dos Beatles, que obviamente vai custar muito mais caro do que simplesmente escutar as músicas nas primeiras alternativas que eu dei aqui. E ainda assim, para os fãs mais fanáticos de Beatles,
Valeria muito dinheiro ter um disco autografado por John Lennon. Algumas pessoas talvez pagassem dezenas ou até centenas de milhares de dólares por um disco original autografado por John Lennon. Ou ainda a gente pode ir mais além, e se fosse o último autógrafo que John Lennon deu na vida? Eu não faço a menor ideia de quanto uma pessoa poderia pagar por esse autógrafo, mas eu tenho certeza que mais do que pelas primeiras opções. Simplesmente pela raridade desse artigo ou de quanto ele pode valer para o maior e mais rico fã de Beatles. Para muitas pessoas, esse disco autografado toca a mesma música que você consegue ouvir de graça. Isso é uma verdade, mas não é uma verdade para todo mundo. E as pessoas tendem a pagar muito mais por coisas únicas e coisas que tenham a ver com a emoção, com o sentimento. E é por isso que colecionadores pagam tão caro por peças raras e as NFTs proporcionam justamente isso, que colecionadores colecionem não só artigos físicos, mas também digitais. Agora que você já entendeu que obras digitais também podem valer milhões, eu vou dar alguns exemplos aqui de como elas não só podem, como já valem e já são negociadas por milhões na internet. A NFT mais famosa até o momento é do artista norte-americano Beeple, que arrecadou 69 milhões de dólares num leilão da obra The First 5,000 Days, onde ele compilou 5.000 obras diárias dele em uma grande obra digital. E exemplo de que isso pode ser copiado é que está aparecendo na tela a obra agora para você. Mas, infelizmente, não foi eu que arrematei, porque eu não tinha toda essa grana aí nesse dia. Aliás, se eu tivesse, provavelmente eu ia preferir comprar ações com esse dinheiro. Outros exemplos famosos de NFTs vendidas, uma coluna do The New York Times, o primeiro tweet da história que o Jack Dorsey vendeu por 2,9 milhões de dólares. Um meme que eu descobri que é muito famoso no mundo afora, mas não faço a mínima ideia do porquê é tão famoso assim, que é o Nyan Cat, que foi vendido pelo equivalente a 3 milhões de reais. E um meme que é muito mais conhecido por nós aqui, que se chama Disaster Girl, que foi vendido por 473 mil dólares. Em resumo, praticamente tudo pode virar uma NFT. E elas são colecionáveis. Existe o valor que o artista cria e o valor percebido pelo colecionador ou comprador. E esse valor vem justo do que eu falei anteriormente, que é a raridade, mas também da utilidade desse bem original e da história do criador. A gente observa que muitas coisas muito simples e muito fáceis, aparentemente, de fazer, são vendidas por valores absurdos. Mas todo o contexto no qual aquela NFT foi criada é que dão, de fato, aquele valor, aquele preço que alguém está disposto a pagar. E algumas pessoas, inclusive, compram NFTs, seguram para vender posteriormente, a partir do momento em que as pessoas percebem um valor muito grande naquilo e alguém se dispõe a pagar muito mais que a primeira pessoa pagou por aquela NFT. Então, em resumo, é muito possível que alguém pague ainda mais do que os 69 milhões de dólares pela obra lá do Beeple. Ou que, quem sabe, você que enxerga ou enfrenta muitas barreiras para se tornar um artista de fato de obras físicas, para que elas se tornem conhecidas e etc., pode se tornar um artista de obras digitais e criar algumas NFTs, inclusive comercializar elas em um marketplace de NFTs. Ainda no mês de junho, a Binance, maior exchange de criptoativos do mundo, promete dar start num marketplace de NFTs. E pelo que a própria Binance fala, vai ser muito simples e barato comprar, vender e armazenar os tokens. Na prática, você pode criar ativos digitais únicos e transformar eles em NFTs para poder vender posteriormente. E também é possível ganhar dinheiro mesmo que você não seja um artista, como é o meu caso. Isso porque é possível justamente você comprar uma NFT e vender posteriormente mais cara. Mas para não me estender muito nesse vídeo, eu vou fazer um outro explicando tudo assim que for lançado de fato o marketplace da Binance, mostrando inclusive como é que vai funcionar lá para comprar e vender NFTs, para armazenar e tudo mais. E quem sabe nesse outro vídeo a gente não tem algo bacana para sortear para todo mundo que estiver lá ligado. Então já aproveita também para acompanhar os bastidores me seguindo no Instagram. E um último recado aqui, se você ainda não tem conta na Binance, eu também vou deixar um link aqui embaixo para que, se você for negociar futuramente NFTs e criptoativos, você tem algumas vantagens aqui. Para criptoativos eu já sei que você tem vantagens se inscrevendo aqui através do link, você ganha comissões sobre os seus trades de 10%. Para isso basta abrir sua conta aqui pelo link no comentário que eu vou deixar fixado. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se esse foi o caso, espalha ele para quantas pessoas você conseguir, manda para os amigos, para os parentes, para todo mundo. A gente se vê no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.